Senhor meu Deus, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia que é sobre nós, pedindo para que o Senhor continue nos ajudando, nos instruindo a sua palavra, ajudando cada um dos nossos ouvintes, telespectadores, amigos, que compartilham conosco desse tão abençoado projeto. Jesus Cristo, nos ajuda, nos dê instrução, abre nosso entendimento e também entendimento daqueles que estão estudando conosco a sua palavra. Assim te pedimos, Espírito Santo de Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu nome é Gerson Frazão, começamos mais um EBD de Cara a Cara. Esse é o programa que nós temos como ciclo de ensinos os estudos da Escola Bíblica Dominical nas revistas da CPAD. Tenho uma grande honra de ter aqui mais uma vez comigo o presbítero e professor Samuel de Barros. É uma honra, Samuel, ter mais uma vez você aqui conosco. Amém. A alegria é toda nossa também de estar mais uma vez com todos os nossos irmãos. Meu paz do Senhor para todos vocês que nos prestigiam com sua audiência. E o nosso ciclo de estudos, então, ele continua. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que a sua história está sendo narrada no capítulo 5 do livro de Daniel. O nosso título da lição é a queda do Império Babilônico. O textual está no capítulo 5 e o verso 23, que nos diz assim: E te levantaste contra o Senhor do céu. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. A verdade prática, o comentarista Lenay Cabral, ele nos traz o seguinte pensamento: se nos rebelarmos contra o soberano e santo Deus, Ele nos abaterá. Professor Samuel, uma lição que aqui dá continuidade àquela lição que nós estávamos já estudando sobre o Império Babilônico. Aqui hoje traremos da queda desse império, né? Isso. Se passou aí a morte de Nabucodonosor, veio seus sucessores, e a história que ela já nos revela quais foram os seus sucessores, até chegar a Belsazar, que ele, vamos dizer assim, como a gente já tem falado, o pastor Antônio Gilberto ele falou bastante isso, eu gosto de citar essa frase dele, ele ultrapassou a medida de Deus. O copo de Deus tem um limite e ele ultrapassou e Deus abateu esse império através do rei Belsazar. Aqui vamos ver isso nesse estudo mesmo, a queda, né? Aqui vai ser a transição, o fim do Império Babilônico. Tá certo, professor Samuel. O que a gente já começa a aprender com a explanação dessa lição? Vamos já extrair a lição que vem nos ensinar o dia de hoje. Na introdução desta lição, o autor nos coloca aqui, né, explica um pouco, resume aqui esse fato histórico, onde mostra como foi que Belsazar chegou ao poder. Belsazar, né? Na Bíblia Católica ele é chamado de Baltazar, né? Alguma transição de nome, mas é assim que ele é chamado ali. Então o Belsazar está no poder agora, ele é um corregente junto com o pai dele, né? Que é o Nabonido. E isso é fundamentado historicamente também, né? Já que ele oferece para Daniel, lá na frente, quando Daniel vai explicar para ele, decifrar a escrita na parede. Então ele oferece para Daniel a terceira posição. A terceira porque ele estava com a segunda cadeira. Correto. O pai dele era o primeiro, que era o Nabonido. Então nessa lição a gente vai ver aqui esse playboyzinho, né? Era um playboy do Antigo Testamento, né? Um típico playboy, totalmente um moço que tinha tudo na mão. Diferente do Nabucodonosor, né? Que foi um príncipe já preparado para ser um sucessor de um grande reinado. Aqui temos um moleque mesmo, né? Um menino sem consciência nenhuma, totalmente um zombeteiro, né? Descompromissado, que não respeitava nada, ninguém, religião de ninguém. Sobre ele que vamos falar aqui nesse instante com nossos irmãos. Tá certo. Interessante que a gente faz uma comparação, como o senhor citou, de Nabucodonosor, o pai dele, Nabopolassar, treina ele, né? Logo cedo ele já vai para o campo de batalha, consegue trazer os impérios as colônias que estavam dispersas do pai dele, já diferente de Belsazar, que não tomou conhecimento dos feitos que Nabucodonosor havia feito, do império que Nabucodonosor havia construído, e ele simplesmente estava ali para
festas, orgias profanas e, além do mais, afrontar o Deus de Israel, o Deus dos judeus, a qual estava sendo exilado pelo aquele Império Babilônico, e ele acabou com aqueles utensílios, buscando os utensílios ali, né? Que era o espólio da guerra, né, professor Samuel? Belsazar, ele não tem consciência do preço das coisas, né? Ele é um jovem que tudo que ele tem veio na mão dele, né? Então, a pessoa que não lutou, não batalhou para conquistar e para chegar na posição em que ela está, quando ela chega lá, ela não dá o devido valor que aquilo merece. E Belsazar é isso, tudo que ele quer, ele tem. Então ele não acha que ele deve respeitar ninguém, ou pessoas, ou instituições, ou religiões. Então ele está ali para se aproveitar de tudo, usar do poder dele. Ele não ouve, ele não tem nada que o reprima. Ele conhece o valor das coisas, né? Exatamente. Eu lembro que essa história que eu via quando eu era criança, professor Gerson, num disco infantil que eu tinha, e daí alguém chega para ele, quando ele está todo embriagado, lá ele fala assim: traga mais vinho. Eu via quando eu era criança, né? O personagem metado, traga mais vinho em taças de ouro puro, ó servos. Aí alguém grita no disco de vinil. Adolescentes perguntam pro vovô o que é um disco vinil, né? Então aí quando o empregado grita para outro, traga um vinho em taças de ouro puro, chega alguém e fala: majestade, não temos taças assim. Ele fala assim: como que não tem? O depósito do meu pai, Nabucodonosor, está cheio de tesouros preciosos. Ele fala: vai, traga de lá. O serviçal fala assim: mas rei, isso não pode ser feito. Quando fala assim, ele responde: quem é que vem dizer a Belsazar que isso ou aquilo não pode ser feito? E era bem esse mesmo, né, ele, né? Quem que vai me reprimir? Eu estou mandando, vai lá pegar, né? Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Tá certo. Interessante que o pai de Belsazar, ele estava fora do império, né? A gente lê pela história que ele não estava ali no momento em que esse jovem irresponsável se deu essa festa a cerca de 1000 pessoas, né? Que estavam nessa festa, segundo alguns estudos que a gente levantou. E professor Samuel, a gente nos dias que passamos encontramos esse perfil, né? Esse espírito de Belsazar, que não toma consciência das coisas, é um típico aqui que a gente ainda consegue identificar hoje, né? Ele não era tempo de festa, né? O pai dele na trincheira, quase morrendo lá, caindo nos pedaços, né? O império num declínio, e ele fazendo uma festa, né? Festejando o quê? Comemorando o quê? Então, logo no ponto 1 aqui da lição, a zombaria, né? Zomba. E a festa foi no Palácio Babilônico, e aqui fala na lição: ele não demonstrou nenhum escrúpulo com a religião alheia, o judaísmo. Então, ele não respeitou a religião. O judaísmo, a religião daqueles que estavam vivendo ali, né, como escravos na Babilônia. E é interessante, né, a falta de respeito. Tá. Todos nós queremos ser respeitados, né? Não importa a religião, não importa a religião. Tem irmão que não respeita a religião de outro. E nós temos que priorizar o respeito por qualquer religião, né? Não importa se é candomblé, se é pai de santo, se é mãe de santo, se é católico, não importa, a gente tem que respeitar o ser humano, né? Respeitar todo mundo, não temos que desrespeitar a fé de qualquer pessoa. Citamos aqui numa das aulas passadas, quando alguém chutando uma imagem lá na televisão, alguns irmãos acharam bonito, quer dizer, alguém desrespeitando a fé de outras pessoas. Então nós temos que procurar respeitar, irmãos. Mas por que, irmão Samuel? Eu tenho que respeitar o católico? Por que eu tenho que respeitar o rapaz lá que segue o espiritismo? Por que tem que respeitar o outro lá que é macumbeiro? É porque nós gostamos de respeito também, meu irmão. Então simples, né? Jesus falou assim, que a gente tem que tratar as pessoas, Jesus falou, do modo como você gostaria que elas tratassem você.
Você gosta que cheguem lá e afrontem? Quantos cristãos não ficaram ofendidos com as piadas publicadas no Facebook do Porta dos Fundos? Né? Afrontando, tirando sarro da igreja, das leis, dos personagens bíblicos, enfim. Muitos sentiram afrontados, se sentiram ofendidos com isso. Desrespeitados. Né? Eu me senti em algum instante também desrespeitado, né? E quer queira, quer não, quem foi lá quando esteve cara a cara com um dos atores que atuam lá no Porta dos Fundos, no programa do Serginho Groisman, lá à noite, quem foi defender a igreja foi o Didi Mocó. Foi ele que chegou pro rapaz lá no programa do Serginho Groisman e falou: viu, por que vocês fazem piadas assim com a religião? Você acredita em Deus? Ele falou assim: não, eu não acredito e tal. Então, mas tem que respeitar a fé das pessoas. Porque outros pastores nossos, evangélicos, foram tirar fotinha com eles para colocar no Face depois. Tá difícil, viu? Jesus está tendo que usar o Didi Mocó para defender a igreja. Divertidos, muito divertido. Era a hora a gente, quando a gente se sente ofendido na nossa fé, a gente não tem que eu garanto para vocês, a gente respeita. Eu respeito esses rapazes que fazem o Porta dos Fundos aí. A gente respeita o profissionalismo deles, tudo, mas todo mundo quer ser respeitado. Sim. Nós também. Eu não vou ofender, chegar aqui com um crucifixo ou uma imagem de uma santa, embora eu não seja um devoto de nenhum santo assim, católico. Não vou fazer isso, porque eu quero respeitar. E quero ser respeitado também. Então vou respeitar e quero ser respeitado. Agora, é surpreendente como o Porta dos Fundos é um grupo muito famoso, colocam vídeos com 3, 4, 5 milhões de acessos. Os pastores que nós temos hoje, que estão no topo da mídia, quando vão lá e estão cara a cara com eles, não se opõem. Eles vão tirar foto junto, vão lá assistir. Olha que legal, estamos aqui com... Não dá, né, meu irmão? Então tem que não pode se inclinar. Tem que dizer, viu, não concordamos com vocês estão errados, vocês foram ofensivos em certo momento, vocês foram assim. Então nós estamos num tempo hoje em que as pessoas zombam, igual o Belsazar fez aqui, zombando da religião. Tenta achar Daniel tirando a fotinha com o Belsazar aqui. Daniel nem tá aqui, não sei nem se ele foi convidado, talvez até foi, talvez nem aceitou. Ele falou assim, eu vou lá. Eu já sei como é que vai ser. Não é toda festa que o crente pode ir, meu irmão. Não é toda festa que um jovem crente pode ir. Não é qualquer situação. Agora está tendo em Sorocaba aí uma cristoteca. Então eles param uma discoteca aqui na nossa cidade e vai lá os religiosos lá para... Enfim, não dá. O Salmo primeiro eles rasgaram da Bíblia, né? Não tem condição, não é qualquer situação, qualquer festa que a gente vai. Não. O crente gosta de festa, o crente pode se alegrar. Abrir a falar em Provérbios, olha, o homem que tem muitos amigos, ele pode se alegrar sim, é bíblico isso, não é mesmo? Mas aqui está Belsazar zombando da fé, da religião alheia, do judaísmo, zombando, não respeitando nada. Daniel, prudentemente, não está presente. Eu tenho certeza que se Daniel estivesse aqui hoje, eu duvido que ele ia lá tirar fotinha abraçado com atores que expressam um sarro, uma coisa assim com relação ao cristianismo. Eu duvido muito que ele faria isso. Duvido também, professor Samuel. E aprendemos então aqui, eu queria que o senhor continuasse na explanação dessa aula, professor Samuel, porque a gente vê o quanto... foi a ousadia desse jovem. Além dele estar numa festa de orgia, provavelmente, né, sem o apoio do pai dele, que não estava presente no império, aproveitou ali a saidinha do pai, né? Vamos tocar bandalheira, vamos fazer festa. E é uma festa regada a orgia, profanação e, além do mais, profanação ao Deus dos judeus. Manda chamar, pegar os utensílios dali que foi levado como espólio de guerra, né? Como ali o trunfo ali do exílio, dos utensílios, né? Do templo, para se embriagar e tomar aquela festa regada a vinho e a prostituição. E ali foi o estopim, né? Parece, às vezes eu quando estava desde criancinha, a gente estudando a palavra de Deus, ouvindo as historinhas da igreja,
Parece que Deus não gosta de festa. Parece que o Deus que a gente serve é um Deus extremamente rigoroso, fechado, antipático, não sorri, não conversa, não gosta. Se ele vê alguém fazendo uma festa, ele vai lá e mata todo mundo. Mas a gente tem que perceber como que era o contexto dessas festas que eles realizavam ali. Por exemplo, no caso do bezerro de ouro que Israel estava cultuando ali, a gente vê de repente Deus punindo aquela nação, né? Morreram milhares de pessoas ali. A gente pode pensar, nossa, mas por que Deus foi tão duro ali? Aí você vai ver que aquele culto que Israel fazia no pé daquele bezerro era uma imitação do culto ao deus Apis, que era um deus adorado pelos egípcios. E os cultos feitos para adorar a esse deus egípcio, que era um touro, não era um bezerro. Tinham milhões de judeus, de israelitas ali, juntaram seus pendentes de ouro e fizeram um bezerrinho. É aquela fama de ser um pouco mão de vaca, né? Devo fazer só um bezerro. Milhões de pessoas se juntou e fez um bezerrinho. Mas os cultos ali no pé daquele bezerro envolvia, meu irmão, não se assuste com o que eu vou aqui dizer, envolvia sexo explícito. Foi um verdadeiro carnaval no pé daquele monte, no pé daquele bezerro. Foi esta cena que Moisés viu. Foi assustador o que Moisés viu. Era uma prostituição ali rolando solto no pé e ele dizendo que era um culto para Deus. Esse é o Esse culto foi ao o Deus Senhor. Que nos tirou do Egito. Imagina os irmãos, então não era uma festa, não tinha criança comendo bolo de chocolate, bexiga, língua de sogra, não era isso daí. Era mesmo uma festa profana mesmo, lá no pé do bezerro. Quando Moisés chegou ali, revoltado, quebrou aquela tábua, né? A tábua da aliança, a tábua das leis. Então, quando a festa combatida aqui, é essa festa. No caso agora de Belsazzar, quando Heródoto vai falar um pouco sobre como eram os cultos e as festas aqui nos tempos da Babilônia, eu vou citar aqui Heródoto. Olha como que era mais ou menos a festa deles. Citando aqui o livro E a Bíblia Tinha Razão, numa citação de Heródoto. Mas o costume mais horrendo dos babilônicos, informa Heródoto escandalizado, é que, abre aspas, cada mulher do país tem que ir sentar-se no santuário de Afrodite e entregar-se uma vez na vida a um estranho. E só depois de se haver entregado e se prestado a seu serviço à deusa, ela poderia voltar para casa. Depois disso, não haveria presente capaz de seduzi-la. As dotadas de beleza e distinção não tardam a deixar o lugar. As desgraciosas, porém, esperam muito tempo sem conseguirem cumprir a lei, chegando algumas delas a esperar até 3 ou 4 anos. Fecha aspas. Era mais ou menos por aqui a cultura deles, né? Então, sem dúvida que esse culto estava sendo prestado também no palácio de Belsazzar. Essa prostituição rolando solta ali mesmo. Tudo isso, gente bêbada, para lá e para cá. Enfim, a coisa estava profana mesmo naquela situação. E bebeu do alto da sua embriagado já, é nesse instante que ele vai cometer um ato mais ainda profano. É quando ele vai pedir as taças de ouro que estavam no palácio de Nabucodonosor. Então, quando a Bíblia essa festa regada de tudo quanto é tipo de prostituição, algumas festas também na Bíblia. Lá no caso da rainha Vasti, quando Esther chega, o pessoal bate muito naquela rainha quando ela não quis se apresentar perante o rei, perante seus amigos também. Eu já não vejo demérito naquela rainha, quando ela se recusou a se apresentar ali, quando o rei mandou chamar a rainha, ela não quis ir. Estudando aquele contexto cultural e histórico, nós vamos perceber que na religião dela era considerado ofensivo uma mulher aparecer em público para homens que estivessem embriagados. Então, eu vejo muita personalidade naquela mulher, no fato dela se recusar a aparecer ali em obedecer o rei. Boa personalidade, né? Ela recusou e tudo, e ela tinha muita personalidade. A Bíblia fala que o rei ainda tinha saudade dela ainda. Precisou fazer uma eleição para escolher uma mulher
para que substituísse aquela rainha, a Vasti ou Vasti, como queiram. Enfim, era uma festa também, não tinha esse contexto de prostituição, mas é um exemplo de um tipo de festa onde a pessoa se sentia ofendida de alguma forma. A rainha não foi, no sentido de ser ofensivo para ela, na religião dela, aparecer em público. E no caso aqui, uma festa também pagã, Daniel não foi, sabendo já que coisa boa não viria daquela festa. Então tem lugar mesmo que não foi feito para crente frequentar. No caso aqui era uma situação assim. Tá certo, professor Samuel. E o que mais vamos aprender? Qual é a continuidade do ciclo de estudo, professor Samuel? Aqui, destacando também a insensatez e a crueldade de Belsassar. Por quê? O reino estava num período de enfraquecimento. Era uma hora que o reino estava caindo. Não estava no topo do reinado, certo, do Império Babilônico. Estava em decadência. Então não era um tempo dele comemorar, fazer uma festa, nada disso. O pai dele estava em combate, Nabonido estava combatendo, ou seja, o pai podia morrer em qualquer momento. Quer dizer, e ele ainda assim fazendo festa. Era um playboy mesmo, né? Não estava nem aí mesmo. O pai podia morrer, não interessa, vamos fazer festa aqui. Não queria nem saber. Então não era um tempo dele estar comemorando nem fazer festa. Era tempo dele estar em uma situação de mais atenta, num suspense, aguardando alguma coisa que pudesse acontecer. O reino estava em declínio, o pai estava em guerra e ele fazendo festa. Interessante, professor Samuel, que no auge daquela festa, Belsassar ali, e segundo o próprio comentarista da lição fala que era uma festa dedicada aos deuses babilônicos, né? E havia uma grande influência demoníaca, né? Ali naquele recinto, naquela festa. E de repente, Belsassar, talvez ele poderia ter pensado assim: será que eu bebi demais e estou vendo coisa demais aqui? E ele vê ali um dedo escrevendo na parede, e aí aonde ele ficou aterrorizado com aquilo que ele viu, né? E aqui tem uma coisa interessante, professor Gerson. Deus tolera muita coisa do ser humano. Deus tolera muita coisa de nós. Aguenta muita coisa, muita besteira, muitos pecados nós cometemos. Mas a Bíblia fala lá em Gálatas que tem uma coisa que Deus não admite. Deus não suporta, Deus não gosta mesmo, Ele pune na hora mesmo. A Bíblia fala assim: Deus não se deixa escarnecer. Então, ainda fala assim: tudo aquilo que o homem plantar, isto também ele vai colher. Então, todo escarnecimento feito de Deus tem a punição da parte de Deus mesmo. Ainda que pareça que Deus não está punindo, né? Ele pune. Parece que não vai dar nada. Vai dar sim. Alguma coisa vai acontecer. Alguém pode pensar, alguém pode pensar assim: mas mentir hoje não tem importância. Na Bíblia, Deus matou lá aqueles homens ali, Ananias e Safira, morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Hoje, se mentir, não vai acontecer nada. Max Lucado, em um dos seus livros, não sei qual, foram bastante que eu li dele, ele fala assim: pergunte isso para um marido infiel, né? Para ele que mentiu para a esposa dele, pergunte se foi a mesma coisa, né? Se o lar dele não foi destruído. Então, toda punição, tudo que a gente faz de errado, tem uma consequência, é punido. Então, pode parecer que não, pode parecer, mas assim, há uma consequência. A palavra de Deus, ela nos fala isso, né, professor Samuel? Nada passa oculto aos olhos do Senhor. Não passa. Ele está olhando, os olhos do Senhor está por todos nós. E o que eu vejo aqui, talvez ali, como o próprio comentarista ele fala, né? Talvez ali aquela festa, naquele salão, barulho daquelas taças, ali de repente aquilo foi interrompido por um escrito na parede, né? E eu queria que o senhor trouxesse para nós, porque foi um alvoroço todo ali. Ele manda chamar os sábios, manda chamar os entendidos. O coitado do Daniel, segundo a história, já fala que já 60 anos já passou ali naquele período do exílio. Provavelmente Daniel está aproximadamente ali entre os seus 80 e 83 anos, né? E ele
pelo que a gente lê na passagem do capítulo 5, Daniel estava esquecido, porque a rainha, né, ela acaba, tem um que tem o Espírito de Deus, que o Senhor é com ele, né, que ele pode estar interpretando, porque ninguém foi capaz de fazer a interpretação daquelas palavras, né, daquilo que estava sendo escrito. O que a gente consegue entender aqui, professor Samuel, e extrair para nós como aprendizado? Então, nesse instante, professor Gerson, como você bem lembrou, acontece esse fato: um dedo na parede, uma mão escrevendo 4 palavras ali. Eles sabiam as palavras, mas não sabiam o que elas queriam dizer. Eles conseguiam ver, né? Naquele instante ali, Daniel é lembrado. Aparece a rainha mãe, que a Bíblia de aplicação pessoal fala assim: a rainha mãe era esposa de Nabonido, ou de um dos seus predecessores, possivelmente até de Nabucodonosor. Ela não era esposa de Belsazar, porque as esposas desses estavam na festa. Então, essa mulher, ela tinha um conhecimento. É uma mulher aparentemente mais velha. Ela acompanhou alguma coisa, ela sabia da história de Daniel. Com certeza. Então, sabia ela muito bem quem era sabia Daniel. quem era Daniel. Aqui prova também que Belsazar, ele é uma pessoa que nós podemos chamar de ignorante, né? A gente não sabe muitas vezes definir o que é um ignorante. A gente fala assim: o que é um ignorante? Ignorante é aquela pessoa que... O que é ignorante? Irmão, o ignorante é aquele que ignora alguma coisa. Ele pode até ter conhecimento de um fato, mas ignora. Ele não faz conta, né? No capítulo 5, versículo 22, fala assim: e tu, seu filho, falando do rei, pai dele, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Ou seja, o Belsazar, ele sabia de toda a história, ele sabia da consequência. Quem que não tinha comentado a licantropia, a doença que veio para cima de Nabucodonosor, quando ele se exaltou ali e Deus o humilhou? Quem que não sabia disso? Todo mundo sabia dessa história. Ele sabia, mas talvez ele pensou assim: comigo não vai dar nada, isso comigo não vai acontecer. Todo mundo faz errado, eles vão se dar mal, eu não, né? Todo mundo, às vezes a gente pensa sempre que com o outro vai dar errado, comigo não. O outro faz errado, ele vai ter uma punição, menos eu. Então, ele era extremamente assim, um ignorante. Ele não fez conta, ele ignorou aquela sentença. Se Nabucodonosor se exaltou e foi humilhado, ele achou: eu vou me exaltar, para mim não vai dar nada. E Deus sim, veio também para ele uma sentença. Lá vem a mão, escreve naquela parede, já começa de novo aquele alvoroço. A rainha mãe manda chamar, né, o Daniel. Daniel chega. E aí, numa das palavras de Daniel, ele fala assim: quando o coração do seu pai quando fala assim, o coração do pai dele se exalçou. Parece estranho, né? Vai falar exaltou ou exalçou? É a mesma coisa, né? Então, aí Daniel aparece para trazer então o significado daquelas palavras que estava naquela parede. É interessante essa escrita na parede. A Bíblia fala assim, que em Hebreus capítulo 4, que não há criatura alguma que esteja encoberta diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós haveremos de dar conta. Dá para entender então, professor Gerson, que há um registro no céu das coisas que a gente faz. Não bastando isso, a Bíblia fala no Salmo de número 56, versículo 8, diz bem assim: tu contaste as minhas vagueações. E na outra versão fala assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas e as colocam em teu odre. E finaliza dizendo assim: acaso
não estão todas elas no teu livro? Olha onde nós vamos chegar. Dá a entender que Deus tem um livro, um registro, onde Ele vai contando. Eu não sei se agora isso pode ser simbólico ou espiritual, mas tem esse salmo que fala isso. E lá em Malaquias também fala que existe um memorial diante de Deus, escrito diante de Deus. Enfim, dá a impressão que Deus tem um registro de todos nós. Tudo que a gente faz tem um registro, isso é registrado no céu de alguma forma. Parece que o Belsassar chegou num extremo tão grande, chegou num nível de petulância, de irreverência, tão sem remédio, parece que Deus rasgou. Deus rasgou ali e jogou, e começou o próprio Deus a escrever o finalzinho da história dele. Escreveu ali: pesado foste na balança de Deus e foste achado em falta, né? Contou Deus o teu reino e acabou. É interessante a profecia de Daniel para ele, a revelação de Daniel para o rei é diferente das revelações e profecias de hoje. As profecias de hoje parece que são sempre uma coisa gostosa, né? Eis que eu tenho uma grande obra na sua vida, né? Não, a profecia de Daniel, a revelação dele, ela vem para combater mesmo, afrontar aquela pessoa, né? E Daniel é usado por Deus para explicar, decifrar essa mensagem que Deus havia colocado na parede. Então, ali estava sendo sentenciado o fim do Império Babilônico. A Bíblia fala assim que naquela mesma noite, acabou aquele reinado. Aquele rei morreu. Não levou um ano, ele morreu ali mesmo. Então, parece que Deus rasgou, escreveu ali ao vivo, pessoalmente ali, o finalzinho do que restava da história do reinado da Babilônia. É interessante aqui no capítulo 5, versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou ao rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que meu pai trouxe de Judá? Então ele sabia mais ou menos, né, por cima a história, que ele ignorou mesmo, né? Era um ignorante mesmo. Então ele ignorou a história, ignorou o fato da repreensão de Deus por relação a Nabucodonosor e ignorou a figura de Daniel também foi ignorada pelo rei. Ele só lembrou de Daniel na hora que precisou. Ele falou aqui, verso 14: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz do entendimento e excelente sabedoria se acham em ti, né? É interessante, então, acaba de ser introduzido à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Então, no versículo 16 fala assim, o rei diz: agora se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Daniel responde e fala assim: rei, as tuas dádivas fiquem contigo, ou pode entregá-las para outro. Então Daniel, ele não se deixa subornar, ele não se deixa vender pelos presentes. Hoje, pessoas por qualquer R$50 já dá uma profecia um pouco mais, né, para agradar e ver se aumenta um pouquinho o cachê no final da pregação. Então, Daniel, ele não se deixa vender, ele não se deixa subornar. Os presentes pode deixar para outro. Todavia, eu te farei saber a interpretação dessa escritura. Então, Daniel é fantástico. Ele é incorruptível. Ele não se deixa vender por nenhum presente, nem por púrpura, nem... Imagina se ele aceitava, né? Podia voltar depois lá para a terra dele e já podia fazer um pezinho de meia. Não é? Lá em Jerusalém, não. Ele não se deixa vender, não se deixa trocar, ele não troca, ele não se deixa subornar. Os presentes podem ficar para você ou pode entregar para outro. Não estou aqui preocupado com o presente, né? E os nossos pregadores
pastores e pregadores de hoje podiam tomar isso como exemplo, podia usar essa mesma palavra. Eles não estão observando os preceitos bíblicos, não, né? A gente podia tomar como lição, né? Por pouco estão se vendendo aí, né? Por pouco. Tá que nem o rapazinho que estava ajudando lá o Jesaías, né? O rei ofereceu lá, o capitão ofereceu um presentinho, o Eliseu não aceitou. Quando foi embora, lá foi Geazi atrás, lá, viu? Ele falou que ele quer assim, ele precisa assim, ele quer pegar um presentinho sim. O rapaz voltou, o homem de Deus falou assim: aonde que você foi que meu coração não foi com você? Não é mesmo? Que nós pudéssemos tomar essa lição também, né? Não estipular valores, não, eu só vou pregar por tanto, né? Cobrar, é uma troca também, né? A gente, e não é nem presente, né? No caso do Daniel, o rei estava dando para ele um presente. No nosso caso, não, ele estipula o valor que quer, não é um presente. E se a pessoa estiver dando, aí você aceita se quiser te dar, você sentir ou precisar. Mas o caso do Daniel não era nem presente, ele não estava obrigando, não vou interpretar se você me pagar tanto, como alguém falou. Não, ele estava recebendo um presente, ele recusou aquele presente. Então que a gente possa tomar isso como exemplo também, não estipular valores para querer fazer alguma coisa para o Senhor. O Daniel estava fazendo ali, estava cumprindo ali a vontade do Senhor, cumprindo o chamado dele, não ia cobrar para fazer isso daí. Eu fico imaginando se Jesus tivesse cobrado, hein, professor Samuel, ele que fez muito, coisa que ninguém, homem nenhum na face da terra pôde fazer o que Jesus fez, e ele fez tudo aquilo ali de graça, né? Jesus pagou a conta dos outros, né? Jesus veio aqui para pagar a conta dos outros. Quando ele estava numa certa pousada com Pedro e alguns dos seus discípulos ali, o dono veio cobrar, viu? O mestre aí não paga a conta que ele deve, não? Imagina Jesus pagar a conta que ele deve. Ele paga até demais, ele paga até o que ele não deve, né? E Pedro ficou meio sem graça, ela falou: Senhor, estão cobrando a noite aí, estão cobrando o que a gente passou aqui. Jesus falou assim: Pedro, de quem que eles cobram? Eles cobram dos filhos dos filhos de Jerusalém, ou eles cobram dos estrangeiros? Senhor, eles cobram só dos estrangeiros. Jesus falou: pois bem, então não precisava pagar, né? Não precisava pagar. Nós não somos estrangeiros, nós somos todos de Israel. Não teria que pagar. Mas para não falarem, né? Para não comentarem da gente, pega a sua vara e vai lá pescar. Vai pescar, interessante, né? E Jesus não dá dinheiro para ele. Jesus mandou ele trabalhar. Então, a bênção da prosperidade vem depois do trabalho. Grande lição Jesus Grande deu. lição. Jesus deu primeiro o trabalho, depois deu o dinheiro. Então, o que você faz, Pedro? Você pesca? Então, é do seu trabalho que eu vou dar o dinheiro para você. Aí Pedro foi lá, pescou, trouxe o peixe, abriu, estava ali o dinheiro. Aí Jesus pagou a conta. Aí Jesus pagou uma conta que nem tinha que pagar, mas pagou só para evitar o comentário de alguém dizer que ele tinha dormido ali e não tinha acertado o que ele devia. Maravilha, aprendo muito com essa lição que aprendemos hoje, que estudamos hoje. Deus, a palavra de Deus fala que a ira de Deus dura um minuto, né? Que Deus é tardio a se irar, mas não se engane, a justiça de Deus ela existe e ela é irrevogável. O juízo de Deus é irrevogável. Quando Deus decide tratar com o homem, é irrevogável. No caso ali de Belsazar, ele já tinha passado a medida de Deus, a sentença veio, o Império Babilônico caiu por terra e Daniel, que estava ali, quem sabe até esquecido diante daquele império, daquele reinado, né? Teve que a incumbência, o papel e mais uma vez ali a participação de estar fazendo a revelação a interpretação daquela escrita. Às vezes você pode estar como um irmão ali, irmãozinho, há 80 e poucos anos, né, professor Samuel? Está esquecido, quanto tempo que o irmão não me chama para cantar um hino, ou quanto tempo a pessoa ali não me usa, não deixa eu um trabalho na igreja. Mas não, Deus ele não tem faixa etária para usar, ele usa do menor ao ancião, desde que essa pessoa esteja na brecha, desde que essa pessoa esteja na posição como um vaso. O Senhor vai encher, o Senhor vai usar, e foi o exemplo que nós temos ali de Daniel, né? Um exemplo maravilhoso, aprendemos uma lição maravilhosa, a queda do Império Babilônico,
que teve o seu momento. É interessante que Belsazar parece que era o retrato do avô, né? Essa lição, ela é idêntica à anterior. Parece que mudou só o personagem. Só o personagem. Porque assim, é incrível como que tem gente que alguma coisa deu errado com o outro. Ela pega e faz a mesma coisa. Cai no mesmo erro. Só pra ver que vai dar errado com ela também. Tem gente que não sei, se deu errado com o outro, vai dar certo com você, né? Então tem gente que não pensa um pouco, olha pro outro. Como alguém disse, né? Eu tinha um professor que dizia uma frase que eu sempre compartilho muito ela. Ele falava assim: é errando que se aprende, mas aprender com o erro do outro é melhor e não custa nada. Então, Belsazar, ele foi pífio, ele foi pequeno demais na sua visão administrativa, porque ele tinha todo um cartel histórico que ele poderia estar olhando e observando para não repetir o mesmo erro, e repetia, né? Um erra, ele vai lá e faz a mesma coisa. Enfim, ele foi imprudente, insensato, descuidado. Ele podia ter feito tudo diferente, ele fez exatamente igual o erro de Nabucodonosor. Belsazar cometeu o mesmo erro, em vez de fazer diferente para trazer resultado diferente, ele resolveu fazer a mesma coisa, né? Alguém disse com razão: você não pode obter resultados diferentes fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Então não tinha como ele ter um fim diferente se ele estava fazendo tudo igual Nabucodonosor fazia. Ele tinha que fazer diferente. Ele fez igual, fim igual. E pior ainda, com mais severidade, porque foi repentino. Ele tinha tudo para fazer diferente. No fim, fez igual, terminou de forma trágica também. E morreu na hora ali, né, professor? Entrou para a história como um rei insensato, imprudente, desrespeitoso, né, cruel, insensato, enfim, com todas as qualidades assim negativas. Negativas ele entrou. Tinha tudo para fazer diferente, fez igual, e aqui terminou o Império Babilônico. Esse é um retrato que a gente vê do típico da pessoa que tem o poder na mão, né? A vaidade, a autoconfiança, tanto que a gente tem ali um auxílio bibliográfico na nossa lição, né? E de uma falsa segurança que ele tinha em si próprio, no seu poder. Tem pessoas que, porque tem um salário bom, tem um poder aquisitivo bom, tem aquela falsa segurança, né? Aquela autoconfiança em que a gente acaba voltando um pouquinho na lição anterior mesmo, como o senhor mesmo mencionou, essa falsa segurança que dá o império que a pessoa cria em si próprio, no seu mundo ali, e a gente aprende nessa lição, e até o comentarista Elenay Cabral ele fala, né, uma reflexão, que ele é o Todo-Poderoso e tem o cetro do governo do mundo em suas mãos, nada escapa dos seus olhos. A sua vida é guiada por Deus, o seu emprego foi Deus que te deu, as suas condições financeiras foi Deus que deu, a sua inteligência, a sua capacidade foi Deus que deu. E a palavra de Deus ela fala que até o desejo de adorar o Senhor vem dele. Vem dele. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, né, professor Samuel? Por isso que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Tudo começa com Deus e termina com Deus também. Amém. Professor, estude a lição. Que Deus possa te dar uma boa semana de preparo, que você possa, debaixo de oração, preparar essa lição, explicar aos seus alunos acerca do Império Babilônico, essa arrogância que Belsazar ele herda dos seus antecessores e vem no seu reinado e com uma certa, vamos dizer assim, uma certa inconsequência um pouco exagerada, né? Ao ponto dele profanar ao nosso Deus, o Deus dos judeus, o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Que você possa, debaixo de oração, preparar essa lição e que você possa ter aí uma semana abençoada. Continue orando por nós. Inscreva no nosso canal do YouTube, adiciona lá a página do Facebook que está linkada ao nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida.